Olá, meus amigos, estamos de volta com Luz do Evangelho e hoje nós vamos trazer algumas reflexões acerca do capítulo 26, que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Logo de imediato, neste capítulo, nós vamos ver Kardec dissertando sobre a orientação do Senhor Jesus quando ele nos diz para curarmos os enfermos. Naturalmente, o Senhor Jesus haveria de preconizar para nós outros essa atividade em função de termos essa possibilidade. Então, todos nós temos por atributo a possibilidade, atributo natural, a possibilidade de socorrer as pessoas quando elas sofrem, socorrer as pessoas quando elas estão feridas e, claro, incluindo aí fisicamente. De qualquer forma, assim como nós temos a possibilidade de curar, nós também temos a possibilidade de ferir, de machucar. Então, nesse contexto, na orientação de Jesus, fica muito claro que nós precisamos não só evitar ferir quem quer que seja, mas, sobretudo, produzir cura com a nossa participação na vida alheia. Nós estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo, que fará agora as suas primeiras colocações. Eu queria lembrar também que há uma confusão em relação aos dons, né? Porque às vezes a gente acha que Deus dá o dom. A gente pode ter uma programação reencarnatória com possibilidades. Às vezes a pessoa por bagagem adquirida, ou às vezes até por uma tarefa missionária. Então a pessoa é colocada na atual existência com particularidades para que ela possa desenvolver ali a sua tarefa. Mas entendendo que Deus não pode dar o dom simplesmente assim, o dom é de Deus, o dom é divino, não. Nós temos que desenvolver as nossas aptidões. Nós fomos criados lá atrás simples e ignorantes, com a tendência e certamente com a proposta divina a sermos perfeitos. Agora, cada um vai desenvolvendo as suas aptidões. Então, às vezes a pessoa vem, entre aspas, com o dom da pintura. Ele pega um quadro e já pinta, Deus deu para ele o dom. Não. Muito certamente ele já numa outra existência era um pintor nato e veio aqui para desenvolver essa aptidão e continuou como pintor. Assim, a pessoa que em tempos idos lá atrás fazia um trabalho com magnetismo, doando de si mesmo. O magnetismo é uma doação do seu próprio recurso magnético. E impondo as mãos ou não, ou soprando, porque existe a cura pelo sopro, né? Que é também uma impregnação fluídica, magnética pelo sopro, e tantas outras possibilidades. Então essa pessoa vem com esse dom de cura agora. Ele vai desenvolver, vai impor as mãos e vai curar. Mas essa pessoa lá atrás já atendeu tantas pessoas com seu magnetismo, ela atendeu tantas pessoas com, entre aspas, com o chamado benzimento, né? E agora reencarna de novo e impõe as mãos e cura a pessoa. Existe isso, existe. Só que quando o Evangelho nos coloca, o Cristo colocou isso com muita propriedade, dai de graça, ou de que de graça recebeis, é que muitas das vezes nessa programação a gente vem com essa possibilidade e que foi favorecida, facilitada pela espiritualidade superior, ou seja, pela graça de Deus. Então não é justo que você tenha essa capacidade de curar. Como nós lembramos aí, outro dia nós assistimos o filme do José Arigó, ele de uma hora para outra era envolvido por uma entidade e curava as pessoas. E de repente ele não sabia nada do que estava acontecendo, mas ele curava as pessoas. E era, entre aspas, um dom que foi dado para ele, envolvido pela espiritualidade, curar as pessoas. Atendeu mais de 20 milhões de pessoas. E nunca cobrou nada de ninguém. E esses dons doados que a gente recebe sem nenhum esforço, que já veio e nós somos agraciados, não é justo que a gente cobre por isso. Como também tem tantas outras coisas, como a prece,
e outras particularidades que às vezes a pessoa cobra para atender uma criatura. Verdade, doutor. E essa questão se abre num leque interessante. O dom de curar, e vamos chamar aqui de mediunidade, porque estamos discutindo sobre a ótica espírita, né? É prevista no planejamento reencarnatório do espírito quando ele vai se preparar para uma nova reencarnação. E quase sempre, no nível em que nós nos encontramos, a maioria de nós recebe essa atribuição de curar enfermos, de buscar educar espíritos, orientar, como propõe Kardec no Livro dos Médiuns, né? O chamado médium, ele vai receber isso como uma tarefa para que ele possa recuperar no atacado aquele prejuízo causado no varejo. A própria providência divina vai trabalhar no sentido de criar ambientes, de criar possibilidades para que esta pessoa, esse médium, possa exercitar os seus dons. Como talentos, ainda de acordo com a parábola dos talentos do Senhor Jesus, haverá de prestar contas. Mas percebamos, nós estamos num ambiente para progresso do nosso espírito. Fomos, conforme bem deixou claro o doutor, fomos e somos agraciados com a presença dos benfeitores espirituais a nos secundarem nisso. A própria providência divina vai encaminhar possibilidades para que a gente faça isso. Ou seja, a única coisa que nós teremos de nós é a boa vontade, né? Mas por boa vontade, a gente precisa entender que nós precisamos desenvolver em nós, aliás, é um dever, né? Conforme propõe Lázaro, o Espírito Lázaro, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que já discutimos aqui, ou ainda em Pensamento e Vida, Emmanuel, na mensagem sobre o dever, nós temos o dever de nos ajustar às leis naturais, à lei divina. Ora, a lei divina é a lei de amor. Então, no processo de cura, a gente precisa se conscientizar que a gente precisa doar de nós para as pessoas sem uma necessidade íntima, qualquer que seja ela, de retorno como um agradecimento, seja ele via monetária, seja ele via respeito, seja ele via palavras, enfim, afeições. O nosso trabalho é doar de nós. Então, o dai gratuitamente o que gratuitamente nós recebemos, significa a gente desenvolver em nós a possibilidade de facilitar a vida alheia, porque, em verdade, é isso que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Então, como eu desejo ser curado das minhas enfermidades e gostaria que isso fosse feito com amor, eu também preciso aprender a fazer com amor. É essa a questão que a gente precisa focar. Quando a gente participar ativamente para curar qualquer chaga da vida de quem quer que seja, fazê-lo com sentimento, e o sentimento mais sublimado é o do amor. Lembrando que, no caso, a cura é feita por um médico, ele pode cobrar por isso. Ele estudou, ele se dedicou, ele fez todo um processo de aprendizado e ele vai cobrar por isso. Se você vai fazer uma doação magnética que é sua, você também pode cobrar. Agora, quando tem um envolvimento espiritual e que você já recebe essa particularidade, essa possibilidade, aí já é um dom que você recebe gratuitamente e aí você não pode cobrar. Por exemplo, é muito frequente as pessoas pedirem, em determinados segmentos filosóficos, eu quero que você faça oração por alguém. E a criatura disse, não, mas você vai ter que me pagar, não é? Mas como? Não, porque nós fazemos oração, mas tem que pagar X. E Jesus chamava a atenção naquela época dos discípulos, dizendo, não, vocês não façam como os escribas que vão lá na sinagoga, querem os primeiros lugares, e fazem preces longas, e ficam por conta dessas preces longas, envolvendo as viúvas e tirando o dinheiro delas. Então, é um absurdo a gente aceitar uma prece paga. Você ter que orar por alguém e ser agraciado com, vamos dizer assim, com honorários por conta disso. Eu acho que se você vai orar, e mesmo porque a oração é um ato de sentimento, a gente sabe que
eu vou receber para eu orar? Que envolvimento tem? Que sentimento tem? Nenhum. Se há uma falha de quem cobra, é de quem também está pedindo. Não é muito melhor essa pessoa que está pedindo para orar, fazer uma oração ou algum culto a favor de um parente que está doente ou alguém que já desencarnou? Não seria melhor que essa própria pessoa que tem uma ligação afetiva, que está com um sentimento aflorado, ela mesma orar? Basta apenas a gente entrar em contato com a transcendência e pedir, e no pedir obtereis, certamente a espiritualidade vai advogar nossa causa e vai ajudar. Agora, é um despropósito a criatura chegar e pedir para fazer um trabalho, como às vezes acontece em determinados segmentos filosóficos. Faz um trabalho aí para mim. Não, eu faço, mas eu vou te cobrar. Olha, e às vezes a pessoa se deixa ludibriar e diz Jesus, essa pessoa que está cobrando para fazer isso, ela vai ser muito mais admoestada, mais cobrada, mais penalizada quando desencarnar. Então é bom que a gente entenda que esses dons que a gente tem de facilitação naquilo que nós nos propomos no sentido de ajudar as pessoas, a gente tem que pensar 10.000 vezes em cobrar alguma coisa. Eu acho que o próprio médico, em muitas situações, ele não precisa de cobrar. Ele pode estar fazendo um ato de cura com o seu magnetismo, com o seu envolvimento, naquele momento, sem pensar em dinheiro. O próprio André Luiz fala, se os médicos orassem, quanto seria importante? E se a gente colocasse a mão sobre o paciente com a proposta de transmitir energia, a gente está colaborando. Isso é gratuito, nós estamos fazendo ali sem pensar em dinheiro, em cobrança. E assim nós podemos fazer também lá para os nossos parentes, nós podemos fazer para os nossos vizinhos, para aqueles que estão precisando. A gente pode fazer uma oração, pleitear a ajuda da espiritualidade e até mesmo impor as mãos. E quem faz esse treinamento, acreditando nisso, é o que o Cristo disse, podeis fazer tudo que eu faço e mais ainda. Então, são potencialidades que nós temos de desenvolver. Haja visto ele colocar, afastai os espíritos, né? Ressuscitai os mortos. Nós temos essas possibilidades. Lógico que isso é um treino que você tem que estar engajado nele para um dia você chegar a esse desiderato. Verdade. Quando Allan Kardec nos esclarece que quando a gente envolve os dons espirituais ou o mecanismo espiritual nas nossas atividades e nós inserimos nesse contexto os nossos interesses materiais, nós seremos sempre secundados por espíritos de menor condição moral, porque os grandes espíritos, os espíritos esclarecidos, aqueles que já passaram pelas barreiras da paixão e da viciação aqui na Terra, eles não se interessam por mercantilidade nas nossas relações aqui na Terra, e muito menos naquilo que é relacionado ao que é sagrado. E, convenhamos, saúde é sagrada, né? A saúde de cada um de nós é sagrada e gostaríamos que fosse tratada como tal. Então, Kardec nos adverte que todas as vezes que a gente se envolver em atividades espirituais, em que nós temos por objetivo a mercantilização e não necessariamente a mercantilização com resultado financeiro, né? Porque a gente pode querer que as pessoas nos endeusem, nos papariquem, fiquem vinculadas a nós outros emocionalmente, né? Querendo seguir dessas pessoas. Todas as vezes que a gente tende para as coisas do mundo material, esses espíritos que vão nos secundar vão prestar alguns favores para nós outros. Vão mesmo trabalhar junto conosco, porque é de interesse deles que a gente nem sempre sabe. Mas mais dia, menos dia, esses espíritos vão cobrar de nós, adverte Kardec. Eles não deixarão barato. E assim como o doutor nos informou que quando a gente volta para o mundo dos espíritos, a nossa própria consciência vai nos cobrar, esses espíritos também, se não nos cobrarem aqui, vão nos cobrar no mundo espiritual em função de terem servido, e aí nós teremos a obrigação moral de servir a eles. Então há uma questão que precisa ser muito bem colocada e conhecida, que é a identidade dos espíritos que nos acompanham.
Nada melhor, portanto, do que o conhecimento dos princípios doutrinários, do conhecimento da doutrina espírita a partir do Livro dos Espíritos, depois o estudo metódico do Livro dos Médiuns, para a gente conhecer a mediunidade que a gente tem e as possibilidades que a gente possa ter desenvolvendo essa mediunidade. E, evidentemente, junto com o Evangelho que vai nos remeter à lei de amor exarada pelo Cristo, deixada pelo Cristo. Então, é preciso prestarmos muita atenção naquilo que fazemos em relação às dores alheias, aos problemas alheios. Qual é o nosso real interesse? Qual é o nosso real desejo? Como bem propôs o doutor, nós podemos fazer as coisas aqui na Terra, até em níveis profissionais, aqui temos direito de ressarcimento, de reembolso, de paga, mas nós podemos fazer com amor. E sem pagamento. E sem pagamento. O amor pelo amor, ou a arte pela arte. Ou a cura pela cura, tirando proveito da potencialidade que nós temos, Porque o maior no reino dos céus, já dizia Jesus, será o servidor de todos na terra. Então nós precisamos, em verdade, aprender a servir, como o próprio mestre diz. Aliás, na definição de Jesus acerca do que é o amor, ele vai dar, que não há amor se não houver doação de si. Não há prova de amor maior do que dar alguém de sua vida pelos seus amigos. Então, como nós estamos aqui, conforme propõe Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em busca do desenvolvimento do sentimento chamado amor, quanto mais a gente se doar para os outros, mais próximo a gente vai estar da essência desse sentimento. É disso que se trata. Quanto mais a gente quer paga, mais a gente vai estar relacionado, o nosso espírito vai estar relacionado com as coisas do mundo material. Nós sabemos que a mediunidade é realmente um dom. A pessoa, todos nós somos médiuns, com mediunismo, uma coisa mais elementar. Mas tem aquela pessoa que vem com mediunato, que é uma mediunidade mais ostensiva. E ela vem com essa mediunidade exatamente no sentido de ser intérprete da espiritualidade a benefício de pessoas que estão sofridas, que estão carentes. Nós hoje acompanhamos muitos médiuns que fazem trabalho de cura espiritual mesmo, curas comprovadas cientificamente com a ajuda de espíritos, amigos que têm essa tarefa, essa missão de desenvolver a cura através desses médiuns. Numa situação dessa, nós percebemos que tem muitas curas, muitos benefícios. Se esse médium tirar proveito particular, pessoal, dessa situação, podemos ter certeza absoluta que vai interferir no resultado dos tratamentos dessas curas e outras situações de atendimento a essas criaturas que estão em busca de ajuda. Então, mediunidade paga 0,0, não tem sentido. E às vezes a pessoa vai em algumas filosofias, alguns segmentos religiosos que a gente questiona muito, e chega lá e eles cobram para fazer um tipo de trabalho, para ajudar as pessoas e fazer coisas absurdas. E há quem acredite a ponto de vender imóveis, fortunas homéricas que eu conheço, para colocar na mão dessas criaturas com uma resposta, entre aspas, promessa positiva, mas no final não vira em nada. Porque quando essa pessoa já propõe a receber para atender, ele tem que duvidar, já não tem mais sentido. Como o nosso Navarro colocou, essa assistência espiritual é extremamente infeliz, porque um espírito superior jamais vai compactuar com isso, não vai aceitar. Então, quando a gente perceber que alguém está cobrando pela mediunidade, fique esperto, não entre nessa, porque médium consciente da sua tarefa missionária, ele não vai cobrar nada, ele vai se doar. E existem muitas criaturas, o Vianney Curadars, por exemplo, era um sacerdote da igreja, e ele tinha o dom de curar, e ele foi invejado pelos próprios companheiros e tiraram-no do templo onde ele trabalhava e colocaram numa cidadezinha minúscula, e ali ele continuou fazendo a cura. Logicamente nunca cobrou nada de ninguém e fez curas espetaculares, a ponto de ter sido evocado pelo Kardec para atender uma mulher cega.
Então, quer dizer, essa capacidade de curar existe em muitas pessoas e é procrastinada, porque as pessoas, não, eu não quero mexer com isso, mediunidade é uma coisa complicada, eu não quero. Mas se ela fosse dedicar mesmo, ela faria coisas maravilhosas. Agora, entendendo que é um compromisso com Jesus, nessa doação de si mesmo, né? Sim, e a gente precisa compreender algumas coisas. Passemos em revista a nossa própria memória existencial. Quando nós nos ferimos, nós nos machucamos, fisicamente falando, a gente passa de imediato a friccionar a área atingida, a soprar, né, a elevar o pensamento subjetivamente no sentido de suportar aquela dor, ou seja, nós mesmos temos capacidade de regeneração do nosso próprio organismo físico, né? Assim como nós temos essa capacidade para atingir o terceiro. Mas nós precisamos levar em consideração que nós não vamos, e nenhum médium vai curar tudo de todos, porque existirá os limites traçados para cada existência. Cada um de nós tem nas suas necessidades reencarnatórias aquilo que pode e o que não pode ser atendido, aquilo que pode e aquilo que a gente procurando acha e aquilo que procurando a gente não acha. E por isso mesmo, o médium, ele sempre será o intermediário, mas ele nunca será o doador completo. E por isso mesmo, como não sendo ele a peça única do mecanismo, ele não pode ser considerado uma pessoa especial. O médium não pode ser visto, como a gente tem visto no decorrer do desenvolvimento da humanidade, determinadas pessoas serem chamadas de especiais porque cura. Não. Primeiro que elas têm um atributo que necessariamente não está relacionado com a sua moralidade. Seres especiais são aqueles seres que já avançaram na escala moral, que já estão na segunda ordem dos espíritos, né? Nós outros que vivemos ainda sujeitos a paixões e viciações, todos nós estamos ainda na terceira ordem dos espíritos mais inferiorizados. O que significa dizer que a gente precisa aprender a respeitar os médiuns, mas não tê-los como aquele que pode nos guiar infalivelmente. Eles são peças no jogo da vida que estão destinados a socorrer porque devem muito. E com isso, a gente precisa prestar muita atenção, conforme propôs o doutor, naqueles que cobram, naqueles que exigem determinada cumplicidade, determinados comportamentos para angariar seguidores. Porque nós outros temos, por necessidade mesmo, fazer com que os nossos dons se desenvolvam, sempre no sentido do amor. De outra forma, a gente vai estar patinando sem sair do lugar. E quando um médium, por exemplo, promete uma cura, ele está falindo na essência, mesmo porque não pode prometer nada. Quem analisa toda a nossa problemática é o plano espiritual superior, e que vai utilizar aquele médium para um determinado fim. Então, o médium, ele é um intérprete, ele é, como o nome está dizendo, ele é um medianeiro, ele é médium, né? Ele está fazendo o meio de campo, mas ele não é a razão dessa cura. E como o Navarro colocou, essa cura nem sempre ela é importante, porque às vezes a gente quer curar o corpo, mas lembrando Jesus, quando ele estava curando as pessoas, e ele depois, no cair da tarde, ele ficou entristecido, e o Pedro abordou dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Ele disse assim: bom, Pedro, eu não vim fazer o que eu estou fazendo. Aí o Pedro disse: mas como, senhor? O senhor fez coisas maravilhosas, o senhor curou aquele paralítico que foi colocado através do telhado da minha casa, o senhor curou uma mulher cega que chegou aqui e saiu enxergando, aquele leproso, senhor, chegou aqui vamos dizer, em frangalho, saiu aqui com a pele lisinha. Como o senhor pode estar triste? O senhor fez coisas maravilhosas. Pedro, eu não vim fazer o que eu estou fazendo, eu vim para curar almas e não corpos, porque aquela criatura que eu curei, paralítico, agora está no braço de uma prostituta no meio de amigos embebedados. Aquela mulher cega que eu curei, Pedro, voltou para a família no sentido de cobrar da família toda a atitude infeliz que a família teve com ela. E o leproso prometeu gozar tudo aquilo que a vida lhe propiciar nessa atual existência. Então, Pedro, que adiantou? Eu curei o corpo, mas a alma continua doente.
Então, às vezes é muito mais importante a gente enfocar a cura da alma do que a cura do corpo. E quase sempre todo mundo está buscando a cura do corpo e pede a Deus, meu Deus, faça com que eu fique curado. Mas curado de quê? Do corpo? Deus não está preocupado com o nosso corpo, está preocupado com a nossa alma, com o nosso espírito. Então é nesse sentido que a gente deve estar sempre trabalhando junto a nós e junto às pessoas, levá-las e levar-nos à reflexão sobre a importância do Espírito, porque a cura verdadeira está no Espírito, não está na matéria. Não poderia haver melhor fechamento das nossas reflexões do que essa colocação do Dr. Aguinaldo. Lembremos-nos, o Senhor Jesus sempre disse, vá e não peques mais para não acontecer coisa de pior. Né? Não foram os 10 os curados? Onde estão os outros 9 que não voltaram para agradecer? Nós precisamos compreender que as enfermidades que nos alcançam têm uma linguagem, e essa linguagem é direcionada para o próprio doente. E quando alguém, por misericórdia divina, nos ajuda a nos curarmos, agradeçamos a Deus e passemos em revista o nosso comportamento, para a gente se tornar uma pessoa melhor, sem necessidade da dor para fazer com que a gente progrida mais rapidamente. Até a próxima oportunidade, muita paz a todos.